Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 5, verso 1. Suta Goswami disse: Assim, o sábio entre os deuses, Narda, confortavelmente sentado e aparentemente sorrindo, dirigiu-se ao Rishi entre os Brahmanas, Vedavyas. Significado: Narda estava sorrindo porque conhecia bem o grande sábio Vedavyas e a causa de seu desapontamento, conforme se explicará gradualmente. O desapontamento de Vyasadeva era devido às deficiências na apresentação da ciência do serviço devocional. Narda conhecia a deficiência, e esta foi confirmada pela atitude de Vyasa. Verso 2. Dirigindo-se a Vyasadeva, o filho de Parashara, Narda perguntou: Acaso estás satisfeito por identificar o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Significado: essa foi uma insinuação que Narda fez a Vyasadeva em relação à causa de seu desânimo. Vyasadeva, como descendente de Parashara, um sábio grandemente poderoso, tinha o privilégio de ter uma grande ascendência, que não deveria ter dado a Vyasadeva motivo para sua profunda tristeza. Sendo grande filho de um grande pai, ele não deveria ter identificado o corpo ou a mente como eu. Homens comuns, com pobre fundo de conhecimento, podem identificar o corpo como eu, ou a mente como eu, mas Vyasadeva não deveria tê-lo feito. Não podemos ser naturalmente felizes, a menos que estejamos realmente estabelecidos em autorrealização, a qual é transcendental ao corpo e à mente materiais. Verso 3. Tuas perguntas foram completas e teus estudos também foram bem executados, e não há dúvida que preparaste uma grande e maravilhosa obra, o Mahabharata, que é repleto de todos os tipos de episódios védicos, elaboradamente explicados. Significado: o desânimo de Vyasadeva certamente não se devia à sua insuficiência de conhecimento. Verso 4. Delineaste completamente o tema do Brahmana impessoal, bem como o conhecimento decorrente. Por que estarias descontente a despeito de tudo isso, meu caro Prabhu, pensando que deixaste algo ainda por fazer? Significado: o Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, compilado por Sri Vyasadeva, é a completa deliberação do aspecto absoluto e impessoal, e é aceito como a mais elevada exposição filosófica do mundo. Ele abrange o tema da eternidade, e os métodos são acadêmicos. Assim, não pode haver dúvidas sobre a erudição transcendental de Vyasadeva. Por que, então, ele se lamentaria? Verso 5. Sri Vyasadeva disse: Tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo, não estou tranquilo. Pergunto-te, portanto, sobre a causa fundamental de minha insatisfação, visto que és homem de conhecimento ilimitado, já que foste gerado daquele, Brahma, que é autógeno, sem pai nem mãe mundanos. Significado: no mundo material, todos estão cativados pela ideia de identificar o corpo e a mente como eu. Sendo assim, todo o conhecimento disseminado no mundo material está relacionado ou com o corpo ou com a mente, e esta é a causa fundamental de todas as insatisfações.
Nem sempre isso é percebido, nem mesmo pelo maior sábio erudito em conhecimento materialista. É bom, portanto, que nos aproximemos de uma personalidade como Narda para solucionar a causa fundamental de todas as insatisfações. Abaixo se explica por que devemos nos aproximar de Narda. Verso 6. Meu Senhor, todos os mistérios te são conhecidos, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, que é transcendental aos três modos da natureza material. Significado: uma pessoa 100% ocupada no serviço ao Senhor é um símbolo de todo o conhecimento. Tal devoto do Senhor, em plena perfeição do serviço devocional, também é perfeito pela qualificação dada pela personalidade de Deus. Desse modo, os 8 tipos de perfeições de poderes místicos, Ashta-Siddhi, constituem mínima parcela de sua opulência divina. Um devoto como Narda pode agir maravilhosamente através de sua perfeição espiritual, a qual todo indivíduo tenta alcançar. Srila Narda é um ser vivo 100% perfeito, embora não seja igual à personalidade de Deus. Verso 7. Assim como o Sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos 3 mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a super-alma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência, sob votos e regulações disciplinares. Significado: compreensão transcendental, atividades piedosas, adoração às deidades, caridade, misericórdia, não violência e estudo das escrituras sob estritas regulações disciplinares são sempre proveitosos. Verso 8. Sri Narda disse: na realidade, não difundiste as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada inútil. Significado: a relação eterna de uma alma individual com a alma suprema, a personalidade de Deus, é constitucionalmente a de servidão eterna ao Mestre Eterno. O Senhor expandiu-se como seres vivos, a fim de aceitar serviço amoroso deles, e somente isso pode satisfazer tanto o Senhor quanto os seres vivos. Um erudito como Vyasadeva completou muitas expansões das literaturas védicas, finalizando com a filosofia Vedanta, mas nenhuma delas tinha sido escrita glorificando diretamente a personalidade de Deus. Especulações filosóficas secas, mesmo sobre o tema transcendental do Absoluto, têm deveras pouca atração, se não tratam diretamente da glorificação do Senhor. A personalidade de Deus é a última palavra na compreensão transcendental. O Absoluto compreendido como Brahman impessoal, ou a super-alma localizada, Paramatma, produz menos bem-aventurança transcendental que a compreensão pessoal e suprema de suas glórias. O compilador do Vedanta Darshana é o próprio Vyasadeva. Todavia, ele está embaraçado, embora seja seu autor. Então, que tipo de bem-aventurança transcendental podem obter os leitores e ouvintes do Vedanta, se este não é diretamente explicado pelo autor Vyasadeva? Daí surge a necessidade de explicar o Vedanta Sutra sob a forma do Srimad Bhagavatam, do mesmo autor.
Verso 9. Ó grande sábio, embora tenhas amplamente descrito os 4 princípios que começam com as execuções religiosas, não descreveste as glórias da personalidade suprema, Vasudeva. Significado. O pronto diagnóstico de Srinarda é imediatamente declarado. A causa fundamental da insatisfação de Vyasadeva era sua deliberação de omitir a glorificação do Senhor em suas várias edições dos Puranas. De certo, como é natural, ele descrevera as glórias do Senhor Sri Krishna, mas não tanto quanto o fizera em relação à religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e salvação. Esses 4 itens são sobremaneira inferiores à ocupação no serviço devocional ao Senhor. Sri Vyasadeva, como um sábio autorizado, conhecia muito bem essa diferença. Ainda assim, ao invés de dar mais importância ao tipo de ocupação mais excelente, a saber, o serviço devocional ao Senhor, ele tinha mais ou menos usado impropriamente seu tempo valioso, e assim estava insatisfeito. A partir disso, indica-se claramente que ninguém pode se comprazer substancialmente sem estar ocupado em serviço devocional ao Senhor. No Bhagavad Gita, este fato é claramente mencionado. Após a liberação, que é o último item da sequência que começa com a execução de religiosidade, a pessoa ocupa-se no serviço devocional puro. Este é chamado o estágio de autorrealização, ou estágio Brahma-Bhuta. Após alcançar este estágio Brahma-Bhuta, a pessoa fica satisfeita. Mas a satisfação é apenas o começo da bem-aventurança transcendental. Deve-se progredir ainda mais, através da obtenção da neutralidade e equanimidade no mundo relativo. Ao passar deste estágio de equanimidade, fixamo-nos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Essa é a instrução da personalidade de Deus no Bhagavad Gita. Conclui-se que para manter o status quo do estágio Brahma-Bhuta, como também para elevar o grau de realização transcendental, Narada recomendou a Vyasadeva que este devia, agora, descrever ávida e repetidamente o caminho do serviço devocional. Isso curá-lo-ia de sua grave insatisfação. Verso 10. Aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fossem local de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas todo-perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não obtêm aí nenhum prazer. Significado. Corvos e cisnes não são aves da mesma plumagem, por causa de suas diferentes disposições mentais. Os trabalhadores fruitivos, ou homens apaixonados, são comparados aos corvos, enquanto as pessoas santas todo-perfeitas são comparadas aos cisnes. Os corvos se comprazem no lugar onde se atira lixo, assim como os apaixonados trabalhadores fruitivos se comprazem com vinho e mulheres, e locais para gozo grosseiro dos sentidos. Os cisnes não se comprazem nos locais onde os corvos se reúnem para conferências e encontros. Eles são vistos, ao invés disso, na atmosfera de beleza cênica natural, onde há reservatórios transparentes de água, muito bem decorados, com pés de flores de lótus de variadas cores de beleza natural. Essa é a diferença entre as duas classes de ave.
A natureza influencia diferentes espécies de vida a terem diferentes mentalidades, e não é possível reuni-las no mesmo grupo e gênero. De modo semelhante, há diferentes tipos de literatura para diferentes tipos de homens de diferentes mentalidades. A maioria das literaturas de mercado, que atraem os homens da categoria de corvos, são literaturas que contêm os refugos de tópicos sensuais. Elas são geralmente conhecidas como diálogos mundanos relacionados com o corpo grosseiro e a mente sutil. São cheias de assuntos descritos em linguagem decorativa, repletas de comparações mundanas e arranjos metafóricos. Mas apesar disto, elas não glorificam o Senhor. Tais prosas e poesias, sobre quaisquer temas, são consideradas como enfeites e um corpo morto. Homens espiritualmente avançados, que são comparados aos cisnes, não obtêm nenhum prazer de tais literaturas mortas, que são fontes de prazer para homens que estão espiritualmente mortos. Essas literaturas, nos modos da paixão e ignorância, são distribuídas sob diferentes rótulos, mas dificilmente podem ajudar a satisfazer as necessidades espirituais do ser humano. E assim os homens espiritualmente avançados, que se assemelham aos cisnes, nada têm a ver com elas. Esses homens espiritualmente avançados também se chamam Manasa, porque sempre mantêm o padrão de serviço transcendental voluntário ao Senhor no plano espiritual. Isso impede completamente as atividades fruitivas para a satisfação corpórea grosseira dos sentidos, ou a especulação sutil da mente material egoísta. Literatos sociais, cientistas, poetas mundanos, filósofos teóricos e políticos, que estão completamente absortos no avanço material do prazer dos sentidos, são todos fantoches da energia material. Eles se comprazem em lugares onde se jogam refugos. De acordo com Swami Sridhar, esse é o prazer dos caçadores de prostitutas. Mas as literaturas que descrevem as glórias do Senhor são desfrutadas pelos Paramahamsas, que captaram a essência das atividades humanas. Verso 11. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais, do nome, fama, formas, passatempos e demais atributos do limitado Senhor Supremo, é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal orientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, muito embora imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. Significado: é uma qualidade dos grandes pensadores extrair o melhor mesmo do pior. É dito que os homens inteligentes devem extrair néctar de uma porção de veneno, devem recolher ouro mesmo de um lugar imundo, devem aceitar uma boa e qualificada esposa mesmo de uma família obscura, e devem aceitar uma boa lição mesmo de um homem ou de um mestre que provenha dos intocáveis. Essas são algumas instruções éticas para todos, em quaisquer lugares, sem exceção. Mas um santo está muito acima do nível de um homem comum. Ele está sempre absorto em glorificar o Senhor Supremo, porque, por difundir o santo nome e a fama do Senhor Supremo, a atmosfera poluída do mundo transformar-se-á, e como resultado da propagação de literaturas transcendentais, como o Srimad Bhagavatam, as pessoas tornar-se-ão sãs em suas realizações.
Enquanto preparamos esse comentário desta estrofe particular do Srimad Bhagavatam, deparamos com uma crise diante de nós. Nosso vizinho amigo, a China, atacou a fronteira da Índia com espírito militarista. Nós temos praticamente nenhum interesse no campo político. Todavia, observamos que anteriormente coexistiam tanto a China quanto a Índia, e ambas viveram pacificamente durante séculos, sem animosidades. A razão é que eles viviam naqueles dias em uma atmosfera de consciência de Deus, e todos os países na face da terra eram tementes a Deus, puros de coração e simples, e não havia necessidade de diplomacia política. Não há motivo para que dois países como a China e a Índia entrem em desavença por causa de uma terra que nem mesmo é apropriada para ser habitada. Certamente, não há razão alguma para lutar por esta causa. Mas, devido à era das desavenças, Kali, a qual discutimos antes, há sempre a possibilidade de discórdia à mais leve provocação. Isso não é devido à causa em questão, mas à atmosfera poluída dessa era. Tem havido sistemática propaganda, feita por um grupo de pessoas, com o objetivo de parar a glorificação do nome e fama do Senhor Supremo. Há, portanto, uma grande necessidade de disseminar a mensagem do Srimad Bhagavatam por todo o mundo. É dever de todo indiano responsável difundir a mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam em todo o mundo, para fazer o bem máximo, bem como para trazer ao mundo a paz desejada. Porque a Índia faltou ao seu dever, negligenciando este trabalho de grande responsabilidade. Há tantas disputas e problemas em todo o mundo. Confiamos que se a mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam for recebida tão somente pelos líderes do mundo, certamente haverá mudança no coração, e eles serão naturalmente seguidos pelas pessoas em geral. As massas são joguetes nas mãos dos políticos modernos e líderes populares. Se houvesse qualquer mudança apenas no coração dos líderes, certamente haveria também mudança radical na atmosfera do mundo. Sabemos que nossa honesta tentativa de apresentar esta grande literatura, que transmite as mensagens transcendentais destinadas a reviver a consciência de Deus nas pessoas em geral e reespiritualizar a atmosfera do mundo, está repleta de grandes obstáculos. Nossa apresentação deste assunto, em linguagem adequada, especialmente numa língua estrangeira, certamente terá falhas, e haverá muitas discrepâncias literárias, apesar de nossa honesta tentativa de apresentá-la de maneira apropriada. Mas estamos certos de que, mesmo com todas nossas falhas a este respeito, o tema será levado em consideração, e os líderes da sociedade ainda assim o aceitarão, devido ao fato de ser esta uma tentativa honesta de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Quando há fogo numa casa, os ocupantes da casa saem em busca de ajuda junto aos vizinhos, mesmo que sejam estrangeiros. Todavia, sem conhecer o idioma em que as vítimas do fogo se expressam, os vizinhos entendem a necessidade, embora esta não tenha sido expressa na mesma linguagem. O mesmo espírito de cooperação é necessário para difundir esta mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam por toda a atmosfera poluída do mundo. Afinal de contas, esta é uma ciência técnica de valores espirituais, e assim estamos interessados nas técnicas e não na linguagem. Se as técnicas desta grande literatura forem compreendidas pela população mundial, haverá êxito. Quando há demasiadas atividades materialistas, executadas pelas pessoas em geral,
em todo o mundo, não é de admirar que uma pessoa ou nação ataque outra pessoa ou nação, diante da mais leve provocação. Essa é a lei dessa era de Kali, ou desavenças. A atmosfera já está poluída com toda a espécie de corrupção, e todos sabem disso muito bem. Há muita literatura indesejada, cheia de ideias materialistas, de gozo dos sentidos. Em muitos países, criam-se organismos destinados pelo Estado para detectar e censurar literatura obscena. Isso significa que nem o governo, nem os líderes públicos responsáveis querem tal literatura. Contudo, ela está no mercado porque as pessoas desejam-na para o gozo dos sentidos. As pessoas, em geral, querem ler. Este é um instinto natural. Mas, porque suas mentes estão poluídas, elas querem essa literatura. Sob tais circunstâncias, a literatura transcendental, como o Srimad Bhagavatam, não somente diminuirá as atividades da mente corrupta das pessoas em geral, mas também suprirá alimento para seu apetite de ler uma literatura interessante. No início, elas poderão não apreciá-la, porque uma pessoa que sofre de icterícia reluta contra tomar açúcar candy. Mas devemos saber que o açúcar candy é o único remédio para a icterícia. Analogamente, que haja propaganda sistemática para popularizar a leitura do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, que atuarão como açúcar candy sobre a condição ictérica de gozo dos sentidos. Quando os homens adquirirem gosto por esta literatura, as outras literaturas que estão fornecendo veneno à sociedade automaticamente cessarão. Temos certeza, portanto, de que todos na sociedade humana darão boas-vindas ao Srimad Bhagavatam, embora seja agora apresentado com tantas falhas, pois ele é recomendado por Sri Narada, que muito bondosamente aparece neste capítulo. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 5, verso 12. O conhecimento da autorrealização, embora livre de toda afinidade material, não assenta bem se desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual, então, a utilidade das ações fruitivas, que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se elas não são empregadas no serviço devocional ao Senhor? Significado. Como se referiu acima, condena-se não apenas as literaturas comuns, desprovidas da glorificação transcendental do Senhor, como também as literaturas védicas e a especulação sobre o tema do Brahmana impessoal, quando são desprovidas de serviço devocional. Se mesmo a especulação sobre o Brahmana impessoal é condenada nas bases acima, o que dizer, então, do trabalho fruitivo ordinário, que não se destina a cumprir o objetivo do serviço devocional? Este conhecimento especulativo e este trabalho fruitivo não podem levar ninguém à perfeição. O trabalho fruitivo, em que quase todas as pessoas em geral estão ocupadas, é sempre doloroso, seja no começo, seja no fim. Ele pode ser frutífero apenas quando é feito em subordinação ao serviço devocional ao Senhor. No Bhagavad Gita, também se confirma que o resultado de tal trabalho fruitivo deve ser oferecido ao Senhor, pois de outro modo ele conduz ao cativeiro material. O autêntico desfrutador do trabalho fruitivo é a personalidade de Deus. E assim,
Quando se emprega este no gozo dos sentidos dos seres vivos, converte-se em fonte de graves problemas. Verso 13. Ó Vyasadeva, tua visão é completamente perfeita. Tua boa fama é imaculada. Estás firme no voto e situado em veracidade. E assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas em geral se liberem de todo o cativeiro material. Significado: por instinto, as pessoas em geral gostam de literatura. Elas querem ler e ouvir das autoridades algo sobre o desconhecido. Mas seu gosto é explorado por literaturas desafortunadas, que estão repletas de temas para a satisfação dos sentidos materiais. Tais literaturas contêm diferentes tipos de poemas mundanos e especulações filosóficas, mais ou menos sob a influência de Maya, terminando no gozo dos sentidos. Essas literaturas, embora inúteis no verdadeiro sentido da palavra, aparecem ricamente ilustradas para atrair a atenção dos homens menos inteligentes. Assim, as entidades vivas atraídas ficam mais e mais enredadas no cativeiro material, sem esperança de liberação por milhares e milhares de gerações. Sri Narada Rishi, sendo o melhor entre os Vaishnavas, é compassivo com todas essas vítimas desafortunadas das literaturas inúteis. E assim, ele aconselha Sri Vyasadeva a compor uma literatura transcendental, que não seja apenas atrativa, mas que também possa trazer liberação de todos os tipos de cativeiro. Srila Vyasadeva, ou seus representantes, são qualificados, porque são corretamente treinados a ver as coisas em sua verdadeira perspectiva. Srila Vyasadeva e seus representantes são puros no pensamento, devido à sua iluminação espiritual. São fixos em seus votos, devido a seu serviço devocional, e estão determinados a liberar as almas caídas que definham nas atividades materiais. As almas caídas estão muito ansiosas por receber novas informações diariamente, e os transcendentalistas como Vyasadeva ou Narada podem fornecer a tais pessoas ansiosas em geral ilimitadas notícias do mundo espiritual. No Bhagavad Gita está dito que o mundo material é apenas uma parte de toda a criação, e que esta terra é apenas um fragmento de todo o mundo material. Há milhares e milhares de literatos em todo o mundo, e eles criaram muitos e muitos milhares de obras literárias para informação das pessoas em geral, por milhares e milhares de anos. Desafortunadamente, nenhuma dessas obras trouxe paz e tranquilidade à Terra. Isso se deve ao vácuo espiritual nessas literaturas. Portanto, as literaturas védicas, especialmente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, são especificamente recomendadas para a humanidade sofredora alcançar o desejado efeito da liberação das dores da civilização material, a qual está devorando a parte vital da energia humana. O Bhagavad Gita é a mensagem oral do próprio Senhor, registrada por Vyasadeva. E o Srimad Bhagavatam é a narração transcendental das atividades do mesmo Senhor Krishna, que por si mesmas podem satisfazer os desejos ansiosos dos seres vivos de paz eterna e liberação das misérias. O Srimad Bhagavatam, portanto, é destinado a todos os seres vivos em todo o universo, para a total liberação de todos os tipos de cativeiro material. Tais narrações transcendentais dos passatempos do Senhor só podem ser descritas por almas liberadas, como Vyasadeva e seus representantes fidedignos, que estão completamente imersos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Somente para tais devotos, os passatempos do Senhor e sua natureza transcendental
manifestam-se automaticamente, por força do serviço devocional. Ninguém mais pode conhecer ou descrever os atos do Senhor, mesmo que especule sobre o assunto por muitos e muitos anos. As descrições do Bhagavatam são tão precisas e acuradas que qualquer coisa que tenha sido predita nessa grande literatura, cerca de 5.000 anos atrás, está acontecendo agora. Portanto, a visão do autor compreende passado, presente e futuro. Tais pessoas liberadas, como Vyasadeva, são perfeitas, não apenas pelo poder de visão e sabedoria, mas também pela recepção auditiva, pelos pensamentos, pelos sentimentos e todas as outras atividades dos sentidos. Uma pessoa liberada possui sentidos perfeitos, e é somente com sentidos perfeitos que se pode servir ao proprietário dos sentidos, Rishikesh, Sri Krishna, a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam, portanto, é a descrição perfeita da toda perfeita personalidade de Deus, dada pela toda perfeita personalidade Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas. Verso 14. Qualquer coisa que desejes descrever, discrepante em algum ponto de vista do Senhor, simplesmente produz reações, em diferentes formas, nomes e resultados, para agitar a mente, assim como o vento agita um barco que não tem ancoradouro. Significado: Sri Vyasadeva é o redator de todas as descrições das literaturas védicas, e assim ele descreve a realização transcendental de diferentes maneiras, a saber, mediante atividades fruitivas, conhecimento especulativo, poder místico e serviço devocional. Além disso, em seus vários Puranas, ele recomenda adoração a muitos semideuses sob diferentes nomes e formas. O resultado é que as pessoas em geral estão perplexas sobre como fixar suas mentes no serviço ao Senhor. Elas estão sempre ansiosas por encontrar o verdadeiro caminho da autorrealização. Srila Narada Deva está enfatizando este defeito particular nas literaturas védicas compiladas por Vyasadeva. E assim, ele tenta ressaltar a descrição de tudo em relação ao Senhor Supremo, e a ninguém mais. De fato, não existe nada além do Senhor. O Senhor manifesta-se em diferentes expansões. Ele é a raiz de toda a árvore. Ele é o estômago de todo o corpo. Jogar água na raiz é o processo para aguar a árvore, assim como alimentar o estômago permite o suprimento de energia para todas as partes do corpo. Portanto, Srila Vyasadeva não deveria ter compilado nenhum Purana, além do Bhagavad Purana, porque o mais leve desvio desse caminho pode arruinar a autorrealização. Se o mais leve desvio pode causar tais estragos, o que dizer então da difusão deliberada de ideias separadas da verdade absoluta, a personalidade de Deus? A parte mais defeituosa da adoração a semideuses é que ela cria uma concepção definida de panteísmo, terminando desastrosamente em muitas seitas religiosas, prejudiciais ao progresso dos princípios do Bhagavatam, que é suficiente para apontar o rumo exato da autorrealização, na relação eterna com a personalidade de Deus, através do serviço devocional, com amor transcendental. O exemplo do barco perturbado pelo redemoinho é muito apropriado a esse respeito. A mente desviada do panteísta nunca pode alcançar a perfeição da autorrealização, devido à condição perturbada na escolha do objeto. Verso 15. As pessoas em geral estão naturalmente inclinadas a desfrutar, e tu as estimulaste nesse sentido,
em nome da religião. Isso é realmente condenado e completamente desarrazoado. Por serem orientadas sob tuas orientações, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com as proibições. Significado: a compilação de diferentes literaturas védicas por Srila Vyasadeva, baseada na execução regulada de atividades fruitivas, como são descritas no Mahabharata e outras literaturas, é aqui condenada por Srila Narada. Os seres humanos, por causa do longo contato com a matéria, vida após vida, têm uma inclinação natural, devido ao hábito, a esforçar-se pelo domínio da energia material. Eles não fazem ideia da responsabilidade da vida humana. Esta forma humana de vida é uma oportunidade de escapar das garras da matéria ilusória. Os Vedas destinam-se a voltar ao Supremo, voltar ao lar. Girar no ciclo de transmigrações, numa série de vidas que somam 8.400.000, é uma vida aprisionada para as condenadas almas condicionadas. A forma humana de vida é uma oportunidade para escapar desta vida aprisionada. E sendo assim, a única ocupação do ser humano é reestabelecer sua relação perdida com Deus. Em tais circunstâncias, uma pessoa nunca deve ser encorajada a fazer planos para o desfrute dos sentidos, em nome de práticas religiosas. Tal desvio da energia humana resulta numa civilização desencaminhada. Srila Vyasadeva é autoridade em explicações védicas no Mahabharata e outras obras, e seu estímulo ao desfrute dos sentidos, de uma forma ou de outra, é uma grande barreira para o avanço espiritual, porque as pessoas, em geral, não concordarão em renunciar às atividades materiais que as mantêm no cativeiro material. Em determinado estágio da civilização humana, quando essas atividades materiais, em nome da religião, como sacrificar animais em nome de Yagya, eram muito predominantes, o Senhor encarnou-se como Buda e desacreditou a autoridade dos Vedas, para dar fim aos sacrifícios de animais que se executavam em nome da religião. Isso foi previsto por Narada, e por isso ele condenou tais literaturas. Os comedores de carne ainda continuam a executar sacrifícios de animais diante de algum semideus ou semideusa, em nome da religião, porque em algumas literaturas védicas recomenda-se esses sacrifícios regulados. Eles são assim recomendados para desencorajar o comer de carne, mas gradualmente o propósito de tais atividades religiosas é esquecido e os matadouros multiplicam-se. Isso porque os materialistas tolos não se importam de ouvir outras pessoas que estão realmente na posição de explicar os ritos védicos. Nos Vedas se diz distintamente que a perfeição da vida nunca é alcançada por trabalho volumoso, ou por acúmulo de riqueza, ou mesmo pelo aumento da população. Ela só é alcançada através da renúncia. Os homens materialistas não dão ouvidos a tais preceitos. Segundo eles, a assim chamada ordem de vida renunciada destina-se àqueles que são incapazes de ganhar a vida, por causa de algum defeito físico, ou a pessoas que não conseguiram alcançar prosperidade na vida familiar. É claro que em histórias como Mahabharata há tópicos sobre temas transcendentais, juntamente dos tópicos materiais. O Bhagavad Gita está no Mahabharata. Toda a ideia do Mahabharata culmina nas instruções finais do Bhagavad Gita, de que devemos abandonar todas as outras ocupações e ocupar-nos única e completamente na rendição aos pés de lótus do Senhor Sri Krishna. Mas os homens, com tendência materialistas, são mais atraídos pelas atividades políticas, econômicas e filantrópicas mencionadas no Mahabharata, do que pelo tópico principal, a saber,
o Bhagavad Gita. Esse espírito comprometedor de Vyasadeva é diretamente condenado por Narada, que o aconselha a proclamar diretamente que a necessidade primordial da vida humana é compreendermos nossa relação eterna com o Senhor e assim nos render a Ele, sem demora. Um paciente que sofre de determinado tipo de enfermidade está quase sempre inclinado a ingerir comestíveis que lhe são proibidos. O médico competente não faz nenhuma concessão ao paciente, permitindo-lhe tomar um pouco daquilo de que ele deve se abster completamente. No Bhagavad Gita, também se diz que um homem apegado ao trabalho fruitivo não deve ser desencorajado de sua ocupação, pois ele gradualmente elevar-se-á à posição da autorrealização. Isso é às vezes aplicável àqueles que são apenas filósofos empíricos secos, sem compreensão espiritual. Mas aqueles que estão na linha devocional não precisam ser constantemente advertidos nesse sentido. Verso 16. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades de felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão assim bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Significado: a ciência teológica é um tema difícil, especialmente quando trata da natureza transcendental de Deus. Não é um tema capaz de ser entendido por pessoas demasiadamente apegadas a atividades materiais. Somente os muito experientes, que tenham se retirado praticamente das atividades materialistas através do cultivo de conhecimento espiritual, podem ser admitidos ao estudo desta grande ciência. No Bhagavad Gita, afirma-se claramente que dentre muitas centenas e milhares de homens, apenas um merece penetrar na compreensão transcendental. E dentre muitas centenas e milhares de tais pessoas transcendentalmente realizadas, apenas umas poucas podem entender a ciência teológica que trata especificamente de Deus como uma pessoa. Srila Vyasadeva é, portanto, aconselhado por Narada a descrever a ciência de Deus diretamente, relatando suas atividades transcendentais. O próprio Vyasadeva é uma personalidade habilitada nessa ciência e está desapegado do desfrute material. Portanto, ele é a pessoa certa para descrevê-la. E Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, é a pessoa certa para recebê-la. O Srimad Bhagavatam é a ciência teológica suprema, e por isso pode surtir efeito nos leigos, assim como doses medicinais. Porque contém as atividades transcendentais do Senhor, não há diferença entre o Senhor e essa literatura. Essa literatura é a verdadeira encarnação literária do Senhor. Assim, os leigos podem ouvir a narração das atividades do Senhor. De start, eles capacitam-se a associar-se com o Senhor e, então, a se purificarem gradualmente das doenças materiais. O devoto experiente pode, também, descobrir novas maneiras e meios de converter os não devotos, de acordo com o tempo e circunstâncias particulares. Serviço devocional é atividade dinâmica, e os devotos experientes podem descobrir meios competentes para injetá-lo na cabeça dura da população materialista. Tais atividades transcendentais dos devotos a serviço do Senhor podem trazer um novo modo de vida para a sociedade tola de homens materialistas. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores subsequentes exibiram grande destreza a esse respeito. Seguindo o mesmo método,
pode-se pôr em ordem os homens materialistas desta era de desavenças, para que haja vida pacífica e compreensão transcendental.